Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me glória e dá a vontade divina minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, são dois trechos pequenos do volume 2. Jesus derrama suas amarguras e lhe diz a causa dos males do mundo. Esta manhã, Jesus transportou-me para fora de mim mesma e fez-me ver muitas pessoas, todas em discórdia. Oh, quanta dor dava a Jesus! Eu vendo-o sofrer muito, pedi-lhe que derramasse em mim suas amarguras. Mas como continuava querendo castigar o mundo, Jesus não queria derramá-las em mim. Mas depois de havê-lo pedido e voltado a pedir para contentar-me um pouco, derramou. Então, tendo-se aliviado um pouco, me disse: a causa pela qual o mundo se reduziu a este triste estado é por ter perdido a subordinação às cabeças. E como a primeira cabeça é Deus, ao qual se rebelaram, como consequência aconteceu que perderam toda a sujeição e dependência à igreja, às leis e a todos os outros que se dizem cabeças. Ah, minha filha, o que será de tantos membros infectados por este mau exemplo, dado por aqueles mesmos que se dizem cabeças, isto é, por superiores, por pais e por tantos outros? Ah, chegarão a tanto que não se reconhecerão mais nem pais, nem irmãos, nem reis, nem príncipes. Estes membros serão como tantas víboras e reciprocamente se envenenarão. Por isso vê como são necessários os castigos nesses tempos e que a morte quase destrua esta gente, para que os poucos que restam aprendam às custas dos outros a serem humildes e obedientes. Por isso me deixe fazer, não queira se opor a que castigue as pessoas. Então, é muito sério, né? O que Jesus está falando é muito sério. É o motivo principal do mal do mundo. Deus, ele não é mais obedecido, não é visto, e por causa disso, né, gerou toda essa confusão da cadeia de relacionamento com toda a geração humana, né? Todos, a raça humana toda se perdeu, porque não tem um centro a quem nós devemos obedecer. Então, todo mundo também, ninguém mais obedece ninguém. Em consequência, né, a rebeldia vai se espalhando em todas as direções. E até pais hoje não têm mais poder nenhum sobre os seus filhos dentro de casa. E aí chegou nesse tempo, né, em que ninguém mais se reconhece, né, mas não tem mais dependência, sujeição a ninguém, nem a leis, a ninguém. Hoje tá todo mundo numa anarquia total, né? E é o que está acontecendo, por isso que precisa de castigo, porque se não castigar a raça humana, o que vai virar? Então, os castigos é o que faz, às vezes, melhorar um pouquinho, né, a situação. Porque daí algumas pessoas acabam aprendendo a lição, né, dessa realidade de morte, de castigos, e começam a ser humildes e obedientes de alguma forma, né, a se orientarem, a se organizarem, né, e percebem que sem essa ordem e organização, vira essa bagunça toda que gera guerras, que gera as rebeldias e as revoltas. E aí eles percebem, gente, se a gente não colocar ordem, né, nesse padieiro todo, nesse galinheiro, a gente vai acabar morrendo todo mundo, né? Então vamos se organizar um pouquinho aqui e tal. E aí tentam fazer alguma coisa graças ao castigo que é enviado por Jesus. Então precisa se castigar, porque a situação está muito grave, né? E precisa-se de ordem, tem que ter ordem, tem que se voltar à ordem, né? De ter uma obediência, de ter alguém que esteja sujeito a outro, né? Que tenha uma pessoa no comando que possa ditar as regras, né? E tal, pelo menos por um período de tempo, né? Como é os governos de hoje, por um período de tempo e tal. Ah, é difícil, mas precisa se haver isso, né? E no volume 28, 31 de março de 1899, Jesus fala da virtude da cruz, que é um trecho bem interessante também. Esta manhã, meu adorável Jesus fez-se ver crucificado. E depois de me ter comunicado as suas dores, me disse: muitas são as chagas que me fizeram sofrer em minha paixão.
mas uma só foi a cruz. Isso significa que muitos são os caminhos pelos quais atrai as almas à perfeição, mas um é o céu. Um é o céu para onde ela vai, né? Uma recompensa vai ser, né? No qual estas almas devem unir-se. Assim que equivocado aquele céu, não há outro que possa torná-las bem-aventuradas para sempre. Então, se ela não entende, né? Não entende o que ela está fazendo e para que ela está fazendo, em qual direção ela está indo, né? Qual é a função dos sofrimentos que ela está carregando, né? Qual é a função dos sofrimentos? É para gerar o quê? Recompensa na terra, né? Esse sofrimento é para gerar algum. Porque tem pessoas que sofrem aqui na terra e elas querem sofrer para dizer que são especiais. Passar por sofrimentos para alcançar libertações na terra, recompensas na terra. Se fica equivocado da onde vai vir essa recompensa, se ela se equivoca desse céu, não há outro que possa torná-la bem-aventurada para sempre. Então, ela tem que dirigir os sofrimentos dela para a cruz, para que seja a cruz em Deus, para a finalidade de recompensa no céu. Não esperar que os sofrimentos e a doação que ela faça garanta um céu, né, uma realidade aqui na terra, onde ela ganha a atenção das pessoas aqui na terra, o bem aqui na terra. Tipo assim, é o que eu entendi por enquanto. Depois acrescentou: olhe um pouco, uma é a cruz, mas vários troncos foi formada essa cruz. Mas de vários troncos foi formada essa cruz. Isso significa que um é o céu, mas vários lugares que este céu contém, mais ou menos gloriosos. E à medida dos sofrimentos sofridos aqui embaixo, mais ou menos pesados, estes lugares serão distribuídos. Se todos conhecessem a preciosidade do sofrer, fariam concorrência a ver quem quiser sofrer mais. Mas essa ciência não é conhecida pelo mundo. Por isso, aborrecem tudo o que pode torná-los mais ricos eternamente. Então, aí ele falou uma coisa em cima e parece que é outra coisa embaixo, ou ele falou a mesma coisa em cima e a mesma coisa embaixo de duas formas diferentes. Então, aqui ele fala, uma é a cruz, do mesmo jeito que fala que uma é a cruz lá em cima, né? E aí os lugares no céu vai depender de quanto que se sofreu na cruz aqui embaixo. Nessa direção do céu, né? De querer o resultado no céu. Né? Depois que você quis o céu verdadeiro, você não sofreu para garantir alguma adoração aqui embaixo, algum respeito aqui embaixo das pessoas, né? Você quer ir para o céu. Então, depois que você alcançou esse céu, agora tem que ver o quanto que você pagou para alcançar esse céu, né? O quanto, dependendo da madeira, né? Dependendo do quanto que pesa essa madeira, aí vai ser aonde vai ter o lugar que vai ser distribuído para você, né? Mais ou menos pesados, os lugares serão distribuídos. Então, olha que se todos conhecessem a necessidade de sofrer, né? Ou a realidade do sofrimento, de ser para o céu, e o quanto sofrerem, né? Fariam concorrência de ver a quem vai sofrer mais. Mas essa ciência não é conhecida pelo mundo, por isso aborrecem tudo o que pode torná-los mais ricos e eternos. Então, tem pessoas que sofreram muito para conseguirem, por exemplo, 100 mil seguidores no Instagram, 100 mil seguidores no YouTube. Sofreram, é um sofrimento, mas o sofrimento delas é para poder dizer, eu alcancei, né, um patamar muito grande de influência, porque eu ralei para isso, né, entendeu? Tipo assim. Então, ela buscou no sofrimento dela uma recompensa de resultado terreno. É isso que eu entendi na primeira parte, tá? E aí é uma perfeição, é um tipo de perfeição que ela alcançou humanamente, mas ela não frisou em direção a uma perfeição em direção a Deus espiritual, mas uma perfeição em direção à terra. E aí ele fala mais. Uma é a cruz, mas vários troncos foi formada essa cruz. Aí ele muda esse significado de que um é o céu, que a pessoa tem que focar lá, no único caminho que é a recompensa no céu, não é aqui na terra. Mas vários lugares que este céu contém.
mais ou menos gloriosos. Aí vai depender ali, né, do quanto que ela vai se esforçar para alcançar este. Aí ela já sabe que o céu é esse que ela quer, o céu verdadeiro. Ela não está visando a terra, beleza. Mas é agora. Quanto que ela se dedicou? O quanto que ela se sacrificou? Mais ou menos vai ser o lugar que ela vai conseguir alcançar. Então, se todos conhecessem a preciosidade desse sofrimento, fariam concorrência a ver quem quisesse sofrer mais. Mas essa ciência não é conhecida pelo mundo, por isso aborrecem tudo que pode torná-los mais ricos e eternos. Aí, nesse caso, tem muitas pessoas que elas limitam, né? Elas não aceitam sofrer e visando o céu, mas elas, né, podem ser que elas não sofram tudo o que poderiam sofrer, né? Elas vão correndo da cruz, evitando, amenizando os caminhos, né? Que ela, né? E assim ela vai, tipo, é aquela realidade da santidade humana, né? Que vai descansando, né? Em alguns intervalos entre uma vontade de Deus e uma tarefa que Deus dá e enquanto Deus não dá outra tarefa, eu vou descansar um pouquinho. Então, se a pessoa ficar dentro da vontade divina constantemente, né, sofrendo o que Deus deseja, né, se expondo a essa vontade de Deus, que sempre é um sofrimento, sempre é, né, de sacrifício, se ela faz esse sacrifício continuamente, aí ela vai ter um lugar, né, contínuo de graça maior, mais poderoso no céu. Se ela tem essa realidade de folga, aí ela vai ter menos sofrimento e um lugar menor no céu. É isso que eu entendi. Amanhã a gente fala mais. Amém? Jesus, eu confio em vós. Pede, pede, pede. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 6 de agosto, volume 2, capítulo 7 e 8. Jesus derrama suas amarguras e lhe diz a causa dos males do mundo. Esta manhã, Jesus transportou-me para fora de mim mesma e fez-me ver muitas pessoas, todas em discórdia. Oh, quanta dor dava a Jesus! Eu, vendo-o sofrer muito, pedi-lhe que derramasse em mim suas amarguras, mas como continuava querendo castigar o mundo, Jesus não queria derramá-las em mim, mas depois de havê-lo pedido e voltado a pedir, para contentar-me, derramou um pouco. Então, tendo-se aliviado um pouco, disse-me: a causa pela qual o mundo se reduziu a este triste estado é por ter perdido a subordinação às cabeças. E como a primeira cabeça é Deus, ao qual se rebelaram, como consequência aconteceu que perderam toda sujeição e dependência à igreja, às leis e a todos os outros que se dizem cabeças. Ah, minha filha, o que será de tantos membros infectados por este mau exemplo dado por aqueles mesmos que se dizem cabeças, isto é, por superiores, por pais e por tantos outros? Ah, chegarão a tanto, que não se reconhecerão mais nem pais, nem irmãos, nem reis, nem príncipes. Estes membros serão como tantas víboras que reciprocamente se envenenarão. Por isso vê como são necessários os castigos nestes tempos, e que a morte quase destrua esta gente, para que os poucos que restam aprendam às custas dos outros a serem humildes e obedientes. Por isso me deixe fazer. Não queira se opor
a que castigue as pessoas. Nossa, muito sério, né? A desobediência, o mal começou lá no Éden, né? Quando Adão e Eva, nossos primeiros pais, não se subordinaram, não foram obedientes à vontade de Deus. E aí foi, nossa, meu Deus, foi uma cadeia, né? Foi descendo a cadeia. E aí hoje, o que acontece hoje? Os superiores não obedecem a Deus, porque assim, o mundo seria assim, né? O homem obedecendo a Deus e os que são superiores, pais, mães, governantes, os padres, todos esses que dão as ordens, recebendo as ordens de Deus. Os que são superiores receberiam as ordens de Deus e passariam essas ordens para os inferiores. Então, todo mundo ia receber a ordem vinda de Deus, de forma direta, né? A gente recebe diretamente também a vontade de Deus no nosso coração, né? Deus fala com o ser humano, e também de forma indireta. O ser humano obedecendo o pai, a mãe, o filho obedecendo a mãe, mas a mãe recebendo a ordem de Deus, né? Porque porque o problema que está acontecendo hoje é que as mães, por exemplo, elas não recebem a ordem de Deus, elas estão em rebelião contra Deus. Então, as ordens que elas dão para os filhos não é a vontade de Deus querida, assim, querida. Então, assim, é complicado. Então, aí desordena tudo, fica uma discórdia, porque o problema principal é que a família humana perdeu a sujeição à vontade de Deus, a obediência a Deus. Os, o pai, os pais também, o pai, né? Se ele não está conectado ali com Deus, recebendo na alma dele diretamente as ordens de Deus, a vontade de Deus, para poder falar com o filho. Nossa, meu Deus do céu. Aí esse mal vai se estendendo, né? Vai se estendendo para todas as relações de pai e de filho, as relações do governo com os governantes, com o povo, onde tem monarquia, os reis com o povo, que esses reis, esses governantes deviam estar recebendo as ordens de Deus, mas está todo mundo em insubordinação, né, a Deus, que é o cabeça de tudo. Aí tudo fica desordenado, porque só a vontade de Deus é que coloca tudo no lugar. Só a vontade de Deus que é bom, que vem o bem, a vida, a ordem, vem da vontade de Deus. A nossa vontade não tem isso. E aí é a causa de todos esses males. A causa pela qual o mundo se reduziu a este triste estado é por ter perdido a subordinação às cabeças. Eu falei, né, quando eu falei assim, a gente recebe diretamente na alma a vontade, Deus fala diretamente com a gente, mas ele também fala a vontade dele através das pessoas. Então a gente viver na divina vontade, Deus também fala indiretamente, né? Eu lembrei da Nossa Senhora, a vida dela como foi. Ela vivia em obediência aos sacerdotes, quando ela estava lá no templo, quando falou que era para ela casar, Deus usou o sumo sacerdote para chamar ela e falar que ela ia casar. Então foi uma vontade de Deus que veio através do superior. Quando foi para... Ela vivia em obediência a São José, depois ela casou, vivia em obediência a São José, em obediência aos pais. Quando ela era pequenininha, até os 3 anos, ela viveu em obediência aos pais. Depois em obediência ao sumo sacerdote, ao sacerdote do templo, aquela mestra lá dela, lá no templo. Depois foi com São José. Então ela sempre viveu nessa obediência, vindo às ordens de Deus. Deus, claro, ela vivia na vontade de Deus. Deus falava com ela diretamente, mas também ela
seguia a vontade de Deus que vinha manifestada através dos superiores. Então, e ela até fala, né, do Zacarias, quando que ela e São José queria voltar para Nazaré. E o Zacarias falou para não voltar, para ficar em Belém. E aí ela obedeceu. Ela sabia ele falou de uma forma assim orgulhosa, né, falando, ele tem que ficar aqui, o Jesus tem que ficar aqui, porque eu sou um sacerdote, eu posso ensinar para ele, sendo que ele é Deus, Jesus. Deus, como ele ia querer ensinar para Deus? E aí a Nossa Senhora fala, tinha um orgulho nele assim, mas mesmo assim ele é sacerdote, e ela obedeceu. E ficou. E aí foi mais fácil fugir depois para o Egito, quando aconteceu a perseguição. Então, ela é um modelo, né? Nossa Senhora é um modelo. E ela viveu totalmente aqui o oposto, né? Reparou por todos, porque ela viveu o oposto do que... Ela viveu totalmente na ordem, né? O oposto dessa desobediência. E reparou por todos. E a gente segue ela como modelo. Para viver na divina vontade, a gente segue ela como modelo. Então, a causa... Minha filha, o que será de tantos membros infectados por este mau exemplo dado por aqueles mesmos que se dizem cabeças, isto é, por superiores, por pais e por tantos outros? Então, a criança vê um pai, por exemplo, uma criança vê um pai totalmente fazendo coisa errada, a criança imita, então infecta. Os filhos são infectados pelo mau exemplo dos pais, porque ele vê o pai para ele é uma referência. O pai é uma referência. Esse dia até ouvi, não sei quem falando que eu não lembro, tem que ter cuidado com, porque acho que foi um psicólogo, um vídeo que eu vi de um psicólogo, ele falando que as crianças, elas têm, assim, autoridades, elas seguem autoridades. E autoridade, tanto é o pai, a mãe, mas também pode ser alguém na televisão, que ela entende que ela é uma autoridade e segue o que a pessoa está falando. Então, assim, é infectado. Se a criança vê o pai dá exemplo. A criança segue o exemplo do pai. A criança segue muito mais o que o pai faz do que o que o pai fala. Ela segue o que o pai está fazendo. Então, se o pai está fazendo errado, ela acha que aquilo ali é o certo, porque ele é uma referência para ela. Aí fica tudo infectado. Chegarão a tanto que não se reconhecerão mais nem pais, nem irmãos, nem reis, nem príncipes. Chegamos nesse tempo, né? Chegamos a esse tempo. Estes membros serão como tantas víboras que reciprocamente se envenenarão. Por isso vê como são necessários os castigos nestes tempos e que a morte quase destrua esta gente, para que os poucos que restam aprendam às custas dos outros a serem humildes e obedientes. Por isso me deixe fazer. Não queira se opor a que castigue as pessoas. O castigo vai purificar. (8 de março de volume 2, 31 de março de 1899. Jesus fala da virtude da cruz. Esta manhã, o meu adorável Jesus fez-se ver crucificado. E depois de me ter comunicado as suas dores, disse-me: muitas são as chagas que me fizeram sofrer minha paixão. Mas uma foi a cruz. Isto significa que muitos são os caminhos pelos quais atraio as almas à perfeição. Mas um é o céu, no qual estas almas devem unir-se. Assim que equivocado aquele céu, não há outro que possa, não há outro que possa torná-las bem-aventuradas para sempre. Eu não entendi direito esse trecho, essa parte que equivocado esse céu. Vou ler de novo, Senhor, ajuda a gente a entender, eu não estou entendendo. Essa palavra equivocado. Esta manhã, meu adorável Jesus fez-se ver crucificado. E depois de me ter comunicado as suas dores, disse-me:
Muitas são as chagas que me fizeram sofrer minha paixão, mas uma foi a cruz. Mas uma foi a cruz. Muitas chagas, mas uma única cruz. A cruz foi só uma, mas muitas foram as chagas. Mas a cruz foi só uma. A cruz, ela deixou muitas feridas, né, Jesus? Muitas chagas, mas uma foi a cruz. Isso que significa que muitos são os caminhos pelos quais atraem as almas à perfeição. Muitos são os caminhos pelos quais atraio as almas à perfeição. Né? Tem várias maneiras de se santificar. Tem muitos caminhos, né, para chegar à perfeição, para ser santo. Mas todo mundo vai chegar no mesmo céu. Mas um é o céu no qual essas almas devem unir-se. Então, tem várias maneiras de chegar ao céu, mas é um único céu. Todo mundo vai chegar no mesmo lugar. É para chegar no mesmo lugar. Mas um é o céu no qual estas almas devem unir-se. Tem muitos caminhos, mas um é o céu no qual essas almas devem unir-se. Tem muitos caminhos para chegar ao céu. Tem o caminho da... Ele fala, né, no livro do céu. Eu sempre vou deixar o homem livre. O homem é livre. É porque a Luísa fala assim, quando ele falando da divina vontade, a Luísa fala assim: mas se com a sua redenção nem todos se salvam, como que vai ter essa felicidade para todo mundo? Aí Jesus responde: mas eu sempre vou deixar o homem livre. Quem quiser seguir o caminho da santidade humana, quem quer ficar no caminho da santidade humana, quem não quer seguir caminho nenhum e quem quer seguir no caminho da santidade divina. Então tem várias maneiras de chegar no céu, tem vários caminhos. E Deus abriu agora esse caminho da santidade divina, que não tinha, que ele fala nesse trecho, não tinha esse caminho. E agora ele abriu. Então muitos são, mas um é o único céu. Um é o céu. Todos esses caminhos de santidade levam ao céu. Que é único, não tem outro céu. Não tem outro lugar. É o céu, é único. Não há outro que possa, não, no qual estas almas devem unir-se. Todos vamos encontrar no mesmo lugar. Assim que equivocado aquele céu, não há outro que possa torná-las bem-aventuradas para sempre. É isso aqui que eu não entendi, meu pai do céu. Não há outro que possa torná-las bem-aventuradas para sempre. Equivocado. Assim que equivocado aquele céu, não há outro que possa torná-las bem-aventuradas para sempre. Não tem outro céu que pode torná-las bem-aventuradas para sempre. Que o céu é Deus, né? É Deus. Não há outro lugar onde a gente vai ser feliz eternamente. Feliz. Não existe felicidade em outro lugar. Só em Deus. Aí, como a Aline estava explicando, né? O que ela explicou deu uma luz bem... abre nosso entendimento para entender essa palavra, essa parte aqui que eu não entendi. Que tem gente que sofre a cruz, sofre, mas para alcançar felicidade aqui na Terra, mas não existe. Que a pessoa tem um céu que é equivocado, ela erra o alvo, né? Ela sofre a cruz, ela sofre, ela aceita o sofrimento, ela faz sacrifícios, mas para encontrar felicidade aqui na Terra, e não existe. Não existe um lugar que torna as almas bem-aventuradas para sempre. Não existe outro lugar. Esse lugar é Deus, o céu. E só existe esse lugar, Deus. Então, a pessoa às vezes equivoca, né? Fica equivocada. Faz sacrifícios, vive uma vida de sacrifício, mas para encontrar felicidade aqui na Terra. E ela se orgulha disso. Nossa, ela olha para a vida dela, assim, igual exemplo, né? Uma pessoa que tem milhares de seguidores no YouTube, ela sofreu para alcançar. Uma influência digital. Ela olha assim, nossa, meu canal tem
50 milhões de seguidores. Encontrei a minha felicidade. Ela não tem como, não há outro lugar que possa torná-las bem-aventuradas para sempre. É só o céu, só Deus. E aí a gente vive na divina vontade, assim na terra como nos céus. Você já vive um céu antecipado. Não existe outro lugar que vai tornar o homem bem-aventurado para sempre que não seja o céu. E esse céu já pode começar aqui na terra, que é você viver já sendo essa morada divina, viver na santidade divina. E aí tem muita gente que faz sacrifício, vive uma vida de sacrifício para alcançar coisas na terra, para ter glória na terra. Mas isso é um equívoco. Tá errado, não tem outro céu. Agora eu entendi. Depois acrescentou: olha um pouco. Uma é a cruz, mas de vários troncos foi formada essa cruz. Uma é a cruz, mas de vários troncos foi formada essa cruz. A cruz que Jesus foi crucificado, foi vários troncos que foi formada. Era uma só, mas era vários troncos. Isto significa que um é o céu. Um é o céu. Tem um único céu. Tem um único céu. Mas vários lugares que este céu contém. É um único céu. Igual por exemplo, uma casa, né? Uma casa. É uma única casa, mas tem vários cômodos. É uma casa. A sua casa é única, mas ela é dividida em vários cômodos. Uma é a cruz, mas ela foi formada por vários troncos. Você olha a cruz ali, é uma unidade, mas ela foi formada por vários troncos. Um é o céu, mas significa vários lugares que este céu contém, mais ou menos gloriosos. E à medida dos sofrimentos sofridos aqui embaixo, mais ou menos pesados, estes lugares serão distribuídos. Então, no céu no céu tem lugares diferentes, de acordo com de acordo com o tamanho da cruz sofrida na terra, com o sofrimento na terra. O sofrimento é amor, gente, o sacrifício. Quando a gente faz uma coisa para Deus e tem um sacrifício, é uma prova de amor que você dá para Ele. Se todos conhecessem a preciosidade do sofrer, faria concorrência a ver quem quisesse sofrer mais. Mas esta ciência não é conhecida pelo mundo, por isso aborrecem tudo o que pode torná-los mais ricos eternamente, em eterno, no eterno. As pessoas correm do sofrimento, correm da cruz, evitam o sofrimento, fogem do sofrimento, mas é isso que vai deixar as mais ricas no céu. Mas se a gente só olha para a terra, você foge, não quer saber. Mas é falta de amor. Porque fazer a vontade de Deus, viver com a vontade de Deus, fazer o que Deus quer, e isso gerar um sacrifício, significa que você ama a Deus. Que você ama, e você tem sempre tá olhando para Deus, porque Ele falou, o céu só é um. Então, se você está fazendo o sacrifício, mas por amor a você mesma, por amor a sua honra aqui na terra, por amor a ter glória na terra, por amor a você mesmo. Então, você está errando o alvo. Você está amando a si mesma no amor próprio, egoísta. Tem que ser, você ama um sacrifício sempre olhando para Deus, que Ele que é o céu, Ele que é o céu. Então é sempre o sacrifício por amor a Deus. E fazer a vontade de Deus, viver com a vontade de Deus, e sendo isso um sacrifício, é prova de amor, é amor. Se todos conhecessem a preciosidade do sofrer, fariam concorrência a ver quem quisesse sofrer mais. Mas esta ciência não é conhecida pelo mundo, por isso aborrecem tudo o que pode torná-los mais ricos. Fogem da cruz, fogem, não quer sofrer, não ama, não quer amar, não quer sofrer. Eu lembrei eu li ontem um pedacinho um capítulo da Val Torta que Jesus falando com, acho que era Simão, ou era Tadeu, não lembro.
que ele fala assim, não lembro o nome do apóstolo, acho que era Tadeu. Fala que quer seguir Jesus, que quer e quer ficar com ele, quer seguir ele e tudo. Aí Jesus fala para ele, tá bom, né? Falou depois de uma conversa, falou assim, eu teria que pegar o trecho para ler, né? Exatamente o que Jesus falou, mas ele falou assim, eu te pedi uma coisa, se você pudesse fazer para mim. Aí ele fala, pode falar. Aí Jesus fala, mas eu até falaria, mas você tem seus negócios, seus afetos, e aí eu até falaria. Ele falou, não, fala, pode falar, eu faço. Aí Jesus fala, mas e se te custar um sacrifício? E se isso te custar um sacrifício? Aí ele fala, não tem problema, eu faço. Por você eu faço. Tipo assim, pode mandar que eu faço. Eu faço qualquer coisa. Aí Jesus falou, você tem que ir lá no lugar lá que ficam os leprosos e chamar o leproso que eu curei, que é um que vai ser apóstolo também, que eu acho que é o Simão. É o Simão. É Tadeu e Simão a história. Aí ele tem que ir lá no lugar dos leprosos para chamar o Simão. E anunciar o nome de Jesus naquele lugar dos mortos. É lindo o texto. Aí eu falei, nossa, que lindo. Olha, aí Jesus falou. Aí o Pedro ficou com ciúme. Pedro ficou com ciúme, porque a gente que está sempre com você e você dá uma missão para um estrangeiro e falou, e chorou, e falou, e reclamou com Jesus. E Jesus correndo do Pedro, que ele estava igual a criança, ciumenta. Aí Jesus falou para ele, Pedro, eu provo eu estou provando se ele realmente quer me seguir mesmo, se ele me ama mesmo. Você, tipo assim, você já foi provado. Então eu vou provar aquele que ainda precisa demonstrar que quer realmente me seguir, que é por amor mesmo. Porque se a pessoa quer seguir e é difícil e tem sacrifício, significa que ela ama e que ela quer realmente, que ela tem vontade mesmo de seguir, porque isso vai custar a vida dela, vai custar vai ter um sacrifício ali da vida, um sacrifício da moral, um sacrifício, Jesus falou isso ontem nesse texto, um sacrifício financeiro, um sacrifício da moral, um sacrifício da vida. Então, diante de Deus, isso tem um valor, porque é amor por ele. Porque você, para seguir ele, você sacrificou tudo. Então, é um amor muito grande. Então, ele falando com Pedro, né? Ele falando com Pedro. Isso é bem no início, é no capítulo 100, eu acho, 107, não lembro. Ou menos, não lembro. Depois eu vou pegar e vou passar aqui. Vou procurar, colocar aqui. Só o nome do capítulo. Mas ele fala assim, Pedro, você tem que fazer o bem a todos. Aí Pedro falou assim, mas fazer o bem a todos. E aquela pessoa que eu vou fazer o bem, a pessoa vai me denegrir, a pessoa vai ser ingrata. Eu tenho que fazer até para essas pessoas. Não, a pessoa às vezes até me prejudicar, minha moral e não sei o quê. Aí Jesus falou que prejuízo você vai ter se você fizer o bem e a pessoa for ingrata. E ela até te tirar a sua vida, e ela até se tiver uma perda financeira, alguma coisa assim, diante de Deus, ele vai ver, além da sua bondade, ele vai ver o martírio, seu martírio intelectual, seu martírio moral, seu martírio financeiro, seu martírio físico. Então, isso vai somar com a sua bondade. Então, você não vai ter prejuízo nenhum em ser bom. Aí ele entendeu, né? Então, é isso. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós, amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina na minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então, tema de hoje,
Jesus derrama suas amarguras, ele diz a causa dos males do mundo. Esta manhã, Jesus transportou-me para fora de mim mesma e fez-me ver muitas pessoas, todas em discórdia. Que a gente mais está vendo no mundo, né? Cada um é dividido, muitas pessoas divididas, né? Ó, quanta dor dava Jesus. Eu vendo sofrer muito, pedi-lhe que derramasse em mim suas amarguras. Mas como continuava querendo castigar o mundo, Jesus não queria derramá-las em mim. Mas depois de havê-lo pedido e voltado a pedir, para contentar-me, derramou um pouco. Então, tendo-se aliviado um pouco, disse-me: a causa pelo qual o mundo se reduziu a este triste estado é por ter perdido a subordinação às cabeças. E como a primeira cabeça é Deus, a qual se rebelaram, como consequência aconteceu que perderam toda a sujeição e dependência à igreja, às leis e a todos os outros que se dizem cabeças. Ah, minha filha, o que será de tantos membros infectados por este mau exemplo dado por aqueles mesmos que se dizem cabeças, isto é, por superiores, por pais e por tantos outros? Ah, chegaram a tanto que não se reconheceram mais nem pais, nem irmãos, nem reis, nem príncipes. Estes membros serão como tantas víboras que reciprocamente se envenenarão. Por isso vê como são necessários os castigos nesses tempos, e que a morte quase destrua esta gente, para que os poucos que restam aprendam às custas dos outros a serem humildes e obedientes. Por isso me deixe fazer, não queira se opor a que castigue as pessoas. Então, muito sério, né, o que Jesus está falando. É a causa de todo o mal no mundo. É isso. Porque Deus é o centro de tudo. Se não se olha para Deus, se não se põe Deus no centro, então a pessoa perde toda a referência de ordem também, toda referência assim de uma liderança, né, de você ter alguém para responder, né, prestar contas, porque a pessoa, quando o homem ele próprio quer ser Deus de si mesmo, então ele diz: eu não preciso de ninguém, basta eu. E quando o homem diz isso, então ele não vai aceitar nada que remete a essa figura. Por isso que no mundo a gente vê uma guerra contra o patriarcado, tudo que envolve isso, né? Liderança, e uma sociedade assim que ensina que cada um é livre para fazer o que bem entender, né? Que cada um é seu próprio Deus e que se colocar uma regra, né? Colocar uma lei é uma forma de controle, é uma forma de porque eles têm essa ideia que um patriarcado, uma hierarquia tira a liberdade das pessoas, né? Mas na verdade as pessoas, quando não têm uma referência, é aí que elas se tornam escravas mesmo. É aí que realmente elas estão escravas, porque não está tirando os olhos de Deus, né? Então é terrível o que está acontecendo, essa falta, né? Essa falta primeiro com Deus, porque é sempre com Deus a falha. Quando, quando a pessoa não mais busca a palavra de Deus, quando Deus para ela, o que Deus tem a dizer não é considerado mais, então também, ela também pensa, eu não preciso ouvir Deus, eu não preciso ouvir ninguém. Então, todas as outras lideranças também caem, não são mais vistas. Então, é uma guerra contra tudo isso que nós estamos vivendo, né? E as pessoas estão na sociedade de empoderamento e de cada um querer seguir a sua própria cabeça. Eu sou a minha cabeça. Eu e os meus pensamentos, eu e os meus gostos. Isso está sendo ensinado para nossas crianças desde pequenininhas, né, a se rebelarem já contra os pais. Você vê crianças muito pequenas já dominando a família, faz uma pirraça e os pais não têm vez e voz dentro de casa, quer o que quer na hora que quer e os pais cedem muito fácil. Então, desde pequeno, assim, elas já estão controlando a casa, elas já estão decidindo a hora que elas vão dormir, a hora que elas vão comer, a hora que elas vão fazer o que bem entender, né? E se os pais
forem duros, são pais ruins, são pais errados, e o mundo vai vir contra, né? Então, assim, toda essa referência eles querem tirar da família desde as crianças, né? Já ensinar elas a serem independentes, essas coisas, né? E eu estava, assim, chateada demais com o currículo que eles fazem para a educação, porque eu tenho que estudar o currículo para fazer concurso público, e é uma judiação o currículo, muita ideologia dentro do currículo. É o currículo que rege a educação do Brasil inteirinho, que é o PCN, que é as leis, né, LDB, BNCC, que são os currículos que todas as escolas precisam seguir. E assim, você tem que ser humilde, né? Você se sujeita àquela hierarquia, né? Aquele documento que chega lá dos líderes, né? Mas o documento em si está ensinando algumas coisas absurdas, porque ensina que até o professor já vai sendo tirado de campo, ele já não é mais uma cabeça na sala de aula, ele é colocado mais como um coleguinha mais velho, vamos dizer assim, das crianças, né? Mas alguém assim que não tem voz e vez, e cada vez mais eles querem ensinar que a criança, mesmo pequena, já é capaz de construir sua visão de mundo e decidir o que é bom e o que não é. Isso não é verdade, né? A criança, ela precisa de cabeça, ela precisa de líder, a criança precisa de alguém que mostra para ela, olha, esse caminho não vai ser bom e esse aqui vai ser bom. Elas precisam ser encaminhadas, elas não têm ainda aquela razão desenvolvida, aquela consciência moral e de tudo desenvolvida. Elas estão em processo de desenvolvimento, mas eles falam que elas próprias vão descobrir isso e que o adulto não deve colocar nada, né? Que seria uma imposição. Então, eles querem tirar essa referência dos pais, por isso querem manter as crianças mais tempo nas escolas. E tudo isso porque eles são contra a família, né? São contra os valores que dentro de casa um pai e mãe pode passar. Então, seu mundo está guerreando contra esse sistema, né, divino que Deus colocou na Terra, de ter ali uma hierarquia, o pai, a mãe, né, que são os líderes ali dentro daquela casa, que são as cabeças que os filhos precisam obedecer. Então, o que Jesus está falando aqui é pura realidade, é o que a gente está vendo. Hoje, muitas famílias a gente não sabe mais, porque a gente vê filhos pisando nos pais, entendeu? Os pais totalmente sem domínio, sem voz e vez dentro de casa, e os filhos se rebelando contra os pais. Ou você não sabe mais quem é o pai, quem é o filho, porque o filho muitas vezes manda na casa. Então a gente vai vendo assim, essas palavras que Jesus está dizendo aqui, nós estamos vendo isso no mundo. É um triste estado mesmo que o mundo se reduziu por perder essa subordinação às cabeças. Primeiro, porque se não busca em Deus, se Deus não é nossa referência, se a palavra dele e a vontade dele não é a nossa referência, então também não vamos obedecer a mais ninguém. Vamos seguir a nossa própria cabeça. É o que está acontecendo. É o que o homem está fazendo. Entendeu? Mas quando você vai para a palavra de Deus, ele te ensina como você tem que se portar em tudo. Ele te ensina a ser obediente. Jesus ensina isso. Ele ensina como a esposa tem que ser dentro da ordem, numa família, como o homem precisa ser. Ele dá o caminho, ele é o caminho. Ele ensina como que a gente tem que lidar com os nossos líderes, porque quando as pessoas iam ter Jesus indignadas, esse porcaria desse Império Romano, ter que pagar imposto, o que que o senhor acha disso, né? Acho que eles achou que Jesus ia falar assim, né? Vocês estão isentos de cumprir com seus deveres civis. Aí Jesus falou, dai a César o que é de César, né? Dai a Deus o que é de Deus. Então, faça o que tem que ser feito, mesmo que o Império Romano não seja perfeito. Mas faça a sua parte, que Deus está olhando isso. Faça por Deus, né? Então, assim, Jesus não mandou ninguém se rebelar contra o templo. Jesus não mandou os apóstolos desobedecer. Jesus não mandou nada disso, né? Jesus não veio fazer uma revolução na terra em que não se instruir e ensinar as pessoas
a ganhar sua vida na terra e fazer guerras. Ele falou para Pedro, isso, guarda, pega a sua espada para você ver. Se matar com a espada, vai morrer pela espada. Quem ganhar sua vida aqui vai perder. Ele falou isso muitas vezes, né? Quem ganhar sua vida vai perder. Então, ele não ensinou a pegar a espada e fazer uma guerra contra a liderança, mas ele ensinou a obediência, que é querida por Deus. Então, assim, hoje em dia também a gente está vendo, assim, mesmo pessoas que falam que obedecem a Deus, que falam que amam a Deus, que servem a Deus, mas você vê eles também querendo se guerrear contra as cabeças. E não pode, a gente não foi feito, eu tava pensando nisso, vendo as próprias crianças minhas aqui, né, dos alunos, que quando você é uma referência de ordem, e você dá uma referência assim para colocar ordem no lugar, as crianças parece que ficam muito mais felizes, porque é como se o ser humano fica em paz em meio à ordem. O ser humano fica em paz em meio às coisas assim, tendo alguém ali que dá uma segurança de cuidar, de manter as coisas assim, funcionando no seu perfeito lugar. Então, a própria criança fica mais tranquila, mais feliz, quando tem uma referência. Então, não se pode tirar isso. As crianças ficam traumatizadas, sofridas em uma casa onde não sabe, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. As crianças ficam perdidas, sem norte, então qualquer caminho tá bom. É isso que os pais estão dizendo para ela, qualquer caminho tá ótimo, e não é assim, entendeu? Mas quando dá um norte para elas e aponta o que é bom, elas se sentem seguras, elas se sentem tranquilas para irem. Então a ordem é uma coisa importante. Mesmo que a gente está com líderes malucos por aí, mesmo que a gente tenha pessoas no comando que são malucos, mas Deus não vai pedir para nós para ir lá e invadir o Congresso e tirar os ministros, não vai pedir para nós sair por aí em guerrilha, né, contra o que está acontecendo, por quê? Porque ele vai dizer para nós o essencial, que é você vai obedecer, não é por idolatria a uma pessoa, mas você vai se sujeitar por amor a Deus. Quando Deus é sua referência, você se sujeita à autoridade, independente se a pessoa é perfeita ou não, aos seus olhos. Você faz por amor a Deus, você sabe, a sua referência é o que Deus quer de você, o que Ele pede de você, né? E Ele vai te pedir, pague o seu imposto, mesmo que eles estejam roubando, a conta chegou na sua casa é cara, mas paga. Não vai fazer uma gambiarra para conseguir mais barato, não vem salvar a sua vida, Jesus não vai pedir isso. Salve a sua vida e vai lá e burla o sistema. Salve a sua vida e faça uma gambiarra no padrão para você ter uma conta mais barata, né? Salve a sua vida, não, ele não vai dizer isso. E pegue o seu dinheiro e preocupe em investir em criptomoeda, em investir nisso e naquilo. Salve a sua vida e vai buscar um lugar para você morar, numa roça, e para você ter uma vida mais sustentável. E guarda o seu dinheiro, porque o governo vai levar, ele não vai mandar nada disso. E essas pessoas que fazem isso, elas acham que a gente é burro, eles acham que aqueles que se sujeitam, que mesmo sofrendo, está pagando o seu imposto, está pagando as suas contas, mesmo refém desse sistema, está obedecendo, né, não está se rebelando, não está fazendo guerra, eles acham que somos fracos, porque quem segue uma cabeça é fraco, mas nós não estamos seguindo pessoas. Essa ordem dada é Deus que está nos dando, e quem cuida de nós é Deus. Quando a nossa referência é Deus, a gente entende o paraquê da ordem, o paraquê da obediência, não é pela pessoa em si, mas é pelo posto que Deus deu, permitiu, porque se Deus colocou ela lá, é ela lá, independente de como aconteceu esse processo, mas é a vontade de Deus, né? Ele permitiu aquilo, mesmo que seja uma pessoa boa, um ditador maluco. Mesmo assim, que seja alguém que vai trazer cruz para nós, é o que Jesus vai falar no outro trecho, não vai ser ruim. Vai ser um castigo que nós necessitamos, muitas das vezes, cair nas mãos dessas pessoas mesmo, mas você pode ficar nas mãos delas ou de Deus. O que você prefere, né? Porque se você é livre, se você só vê o céu, você não está na mão de ninguém. Você está na mão de Deus. Então você não vai viver perturbado
com medo do seu dinheiro desaparecer. Você não vai viver ciente, consciente da realidade, porque Deus nos deixa ciente, mas ao mesmo tempo é sempre voltar para aquela palavra que Jesus fala para nós. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, e quem perder a sua vida por causa de mim vai tê-la a vida eterna. Então a gente não vive para aqui, a gente vive para a eternidade. Não é salvar nossa vida aqui. Então depende de como é a cruz pra gente, que é o que Jesus vai falar no outro trecho. Entendeu? Então muitos estão se rebelando mesmo dizendo que tem fé, que ama a Deus. Mas aí não sujeita as cabeças, fica falando, o Papa não é Papa, não sujeita a igreja. O Papa não é Papa, eu não obedeço, não. Não ouço nada que o padre fala, não, que o padre é um pecador, e não sei o quê, e eu não me confesso porque o padre é um pecador, e não sei o quê, e eu não aceito o que acontece na minha comunidade, que eu tenho que mudar isso, não sei o quê. É um absurdo, né, que aqui na minha paróquia, tá tendo, na minha paróquia não, na paróquia que meu esposo toca. O padre já completou 7 anos e uns dias aí o padre vai sair, vai trocar de padre. E não só tá trocando ele, tá trocando a Arquidiocese de Belo Horizonte, tá movendo, já tá fazendo a troca de vários sacerdotes, em várias paróquias daqui de Belo Horizonte, né? Então tá indo esse padre embora, mas tá indo muitos outros também. Aí a minha irmã estava comentando comigo que na paróquia, numa outra paróquia, tem um padre que é muito amado mesmo. E ele já tem o tempo já concluído, né? De ter ficado, que é 7 anos e pouco, assim, mais ou menos é o tempo que eles ficam. E aí ele vai ser retirado agora, né? Vai ser transferido para outra paróquia e vai ter essa mudança de padre. Aí as pessoas da paróquia começaram a mover um abaixo-assinado pedindo para retirar o padre. E eles ainda foram tão mais atrevidos que eles foram até onde lá ficam os bispos lá, né, da arquidiocese lá, colocaram faixas, colocaram um monte de coisa. O bispo falou que eles lotaram a caixa de e-mail dele, falando: não retire esse padre, não retire esse padre, nós não aceitamos outro padre, desse jeito. Então você vê pessoas fiéis, né, falando que se sujeita a Deus, mas elas não se sujeitam a essas coisas que acontecem. A autoridade que diz, não, agora é hora de mudar esse padre. Então, aí eu fiquei, mas peraí. Então, é pelo padre que elas estão lá? Então, a submissão, o olhar é para o padre. Não é para Deus, não é por Deus. Porque se tirarem o padre que elas gostam, acabou. E assim, né, serem tão atrevidas a ponto de não obedecer aos bispos, os padres não falam nada. Os padres obedecem, eles entendem como que é a vida deles. Eles sabem que é assim, que eles não podem se apegar a uma paróquia, não podem se apegar, por mais que vivam o tempo e que amem as pessoas, é normal. Mas eles sabem que eles têm que estar dispostos a deixar e ir para outro lugar que Deus mandar. Eles são de Deus, né? Então eles vão ser enviados para onde Deus quiser ser enviado. Então, assim, eles aceitam. Aí o povo rebelando, coisa horrorosa. Aí olha a sabedoria que o bispo teve, né? Aí o bispo chamou o padre para conversar. E falou com ele: eu não tô aguentando mais. O que está chegando aqui de. A minha caixa de entrada tá lotada de e-mail, de gente reclamando a sua saída. Aí o padre ficou meio assim, né? Pois é, nem o povo, nem sabe como que é. Pois é, depois, aí o bispo falou: depois que eu vi a quantidade de pessoas que estão pedindo para você ficar e a quantidade de protestos, isso me ajudou a entender mais ainda que já passou da hora de você sair de lá. O bispo falou com ele, né? Já passou da hora de você sair mesmo de lá. Entendeu? Aí falou assim: agora que eu vou correr mesmo com você. Entendeu? Então, assim, e a vontade de Deus, e tá certo, né? Então, assim, às vezes as pessoas não aceitam uma ordem, não aceitam a vontade de Deus, não aceita não se rende, né, à autoridade também na igreja, não respeitam essa autoridade, né? Então, por isso, então mesmo pessoas de fé, muitas estão se rebelando. Aí fala que o Papa não é Papa, vão criar nossa igreja.
com a nossa missa, com a missa verdadeira, e vamos fazer nosso grupo aqui, né? Vamos que não, o padre disse isso, mas nós não vamos obedecer, não. O padre disse isso, mas ele é um chato. E manda o padre para aquele lugar lá, né? E vamos fazer do nosso jeito, eu não tô nem aí se o padre gosta, se o padre não gosta, se ele não quer desse jeito, problemas, né? E tá pegando boi que eu tô aqui. Então, assim, você vê como que as pessoas são rebeldes, a rebeldia aparece nessas realidades. Então, como que Jesus não tem que castigar, né? Como ele não mandar castigos? Porque os desapontamentos, as decepções, essas realidades, serve para que o homem perceba que se você não se sujeita a uma lei, tem consequências. Isso faz você pensar, né, que aquela lei colocada é uma forma de te proteger daquilo, né? Ó, pra você ver, o povo brigou com uma saída do padre, e o padre vai sair mais rápido ainda. Tá vendo? E então, assim, aí uma pessoa não quer obedecer à lei de trânsito, né? Porque não tá falando só da dependência da igreja, né? Tá falando das leis. Ai, aí a pessoa corre e atropela alguém. Passa do ponto lá, alta velocidade e atropela alguém. Então, essas realidades também servem para a correção. Serve para que a pessoa pense, nossa, essa ordem é boa, né? Se eu extrapolar eu posso prejudicar outros, né? Então, é importante isso, é importante isso. Então, Jesus fala, se eu não deixar o castigo vir tocar a pele dos homens, eles vão chegar num grau que não tem mais o que fazer. Porque eles estão tão atrevidos que ninguém respeita ninguém, que é esse caos que a Luísa viu aqui, né? Esse caos aqui de pessoas se rebelando aqui, coisa horrorosa. Que é o que a gente está vendo, cada um fala uma coisa, cada um fala uma coisa, e cada um quer seguir sua própria cabeça. E uns falam, eu não vou aceitar nada, eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou buscar isso, eu vou buscar esse meio. Mas o que a gente mais vê é pessoas fazendo o que Jesus está falando no outro trecho aqui. Sacrifícios para recompensas terrenas. Que é a pessoa que faz o sacrifício de investir em uma terra, em guardar o seu dinheiro, estocar alimento, mas ela faz esse sofrimento de investir, esse gastar energia para buscar meios sustentáveis para se viver, esse sofrimento, mas esse sofrimento não olhando o caminho que leva ao céu, mas olhando outro caminho que é uma forma de escapar da tribulação, uma forma de escapar do anticristo, né? Uma forma de guardar a sua vida aqui na terra, uma forma de garantir que se vier uma crise econômica geral, né? No financeira e econômica, então, se vier uma crise, eu garanto que pelo menos o meu celeiro vai estar cheio, né? A minha comida vai estar armazenada. Então, assim, é um sacrifício por um bem, mas um bem que busca a si mesmo e sua família apenas, mas para si aqui na Terra. Então, pessoas se sacrificando, lutando, querendo entender o que está acontecendo, né? E querendo se encher de informação, mas assim, não para direcionar a Deus, não para dizer, Senhor, o Senhor mesmo que é a resposta para tudo isso. Eu não tenho que, né? Isso só mostra para mim que não é para o mundo que eu tenho que olhar, é para o Senhor. Mas não, aí elas olham para o mundo e falam: o que que eu posso fazer para viver nesse mundo? O que que eu posso fazer para garantir que eu não passe fome, né? Que eu não pereça nesse mundo? E, então, os sacrifícios, os sofrimentos, mas sendo sempre pensados em ganhar essa vida, porque justamente aí eles pensam: nossa, quem está só obedecendo e fazendo o seu papel, mesmo, né, nessa crise, são pessoas muito estúpidas, né? São pessoas muito alienadas. E quem está já investindo, quem já está preocupando com guardar dinheiro fora, com investir, com conseguir um bom lugar para investir, quem está preocupando com isso, com o seu futuro aqui, são as pessoas espertas, que não são burras, que não são as pessoas que não estão sendo levadas, né? Mas na verdade tem uma coisa escondida aí. E a chave está na palavra de Deus. E Jesus deixou muito claro para nós que nós teríamos tribulações, mas Jesus deixou muito claro para nós também
Olhai as aves do céu. Elas não guardam em celeiros. É um dia de cada vez, e eu não cuido delas? O que não farei mais por vocês, homens de pouca fé? Então Jesus deixou muito claro que é Ele que cuida de nós. Se nós sujeitamos a cabeça que é Deus de verdade, a gente também entende que por mais que tenhamos autoridades, sendo elas quais forem, sempre quem está no comando é Deus. E sempre quem vai cuidar de nós é Deus. E então a gente não tem que se rebelar, não tem que se desesperar. A gente tem que ficar informado, claro. Ele mesmo nos mantém informado do que está acontecendo, até mesmo para a gente ver o livro do céu ao vivo, para a gente perceber essas verdades do livro do céu. Se a gente não prestar atenção no que está acontecendo, eu vou dizer: ah, não, isso foi no tempo da Heloísa, que o homem perdeu a subordinação às cabeças, que o pessoal parece estar em discórdia. Aí você não enxerga o que está acontecendo ao seu redor, né? Não, nós estamos vendo o livro do céu vivo, nos nossos tempos. Essas coisas que está sendo falado aqui, nós estamos vivendo esse tempo. Se o da Luísa já foi ruim, já foi difícil, imagina o nosso. Está muito pior. Chegou nesse grau que Jesus falou aqui, entendeu? E Jesus está dizendo também dessas cabeças que estão infectadas, né? Ele fala que o que será de tantos membros infectados por esse mau exemplo dado por aqueles mesmos que se dizem cabeça? Então, ele está dizendo também que aqueles pais que não orientam os filhos, está infectado, e dá mau exemplo para os filhos, e os filhos ficam desordenados, porque não tem referência em casa, não tem cabeça. Chega em casa, cada um fala uma coisa diferente, igual eu fiquei assustada, que a menina me falou, mas olha para você ver, Deus já na cabecinha dela, iluminando ela, né? Ela virou para mim e falou assim: ó, tia, o meu pai, ele falou comigo assim, que se um coleguinha na escola me bater, para mim arrumar um pedaço de pau que eu achar, e bater nele também, acertar na cabeça dele. Aí eu ouvi aqui e falei: meu Deus, olha para você ver o que os pais estão ensinando para os filhos, né? Aí ela, mas como ela faz catecismo, né? Aí ela virou para mim e falou assim: mas está errado, porque senão eu estou cometendo o mesmo erro que a outra pessoa está cometendo. E eu não preciso fazer isso, isso é vingança, isso tá errado e eu vou estar errada do mesmo jeito. A menina falando isso. E o certo é eu chamar uma autoridade, aí ela tá falando da autoridade, que é diretores, né? Supervisor. Aí ela tá falando, o certo é eu chamar uma autoridade e explicar o que tá acontecendo. Olha que bonito, né? Mas aí você vê, assim, o mau exemplo dado, muitas das vezes, pelos pais para os filhos, que não passam valores verdadeiros, né? Mas que ensina errado para os filhos. Filhos que sofrem por ver o mau exemplo dos pais, né? Pais na bebedeira, né? Vivendo orgias, vivendo tantos pecados. E na Bíblia fala: pais, não intimideis os vossos filhos para que eles não desanimem. Então vem uma infecção do desânimo, da depressão, de tantas realidades, porque muitas vezes os filhos não têm referência em casa e eles acham que eles querem isso, né? Mas lá no fundo, quando eles não têm uma referência, eles se sentem muito mais largados, muito mais assim: nossa, eu não valo nada mesmo dentro da minha casa, porque eu não tenho ninguém para dizer o que eu devo, o que eu não devo fazer, né? Eu não tenho ninguém para se preocupar comigo, né? Então, eu sou descartável. Então, quantas famílias estão em discórdia, que a discórdia não é só uma separação visível, tem uma separação invisível que acontece na família, que é quando cada um está por si, né? Para si mesmo, entendeu? Fechado no seu mundinho. E então, tá tudo liberado, o filho já tem tudo aí no quarto para ele. Internet está livre. Pode ficar a hora que quiser, não tem hora para comer, não tem hora para nada, não tem que prestar conta de nada. Então, são essas coisas que vão acontecendo. E essas discórdias não é só uma briga visível, mas são essas coisas que vão acontecendo dentro, porque essa discórdia, a gente, começa dentro. Quando a pessoa já sente assim: eu não vou obedecer, eu não quero obedecer, eu não aceito isso. Então, essa discórdia, essa divisão, já é dentro da pessoa.
É quando dentro dela já tem essa divisão, entendeu? Então, ela escolhe o que ela acredita e aceita, e ela escolhe o que ela não aceita. Ela escolhe o que ela vai se render e obedecer. Tem gente que faz isso com a palavra de Deus, fica assim, bem me quer, mal me quer. Eu quero isso, não quero aquilo, tá? Fica isso sim, isso não. Isso sim, isso não. Isso sim, isso não. E fica separando, né? Então, essa divisão já acontece dentro do coração das pessoas. Então, o que Jesus está falando aqui é pura realidade que a gente vê, entende? Se a referência não for Deus, a palavra de Deus, você não tem o que ensinar também. Você não sabe nem o seu posto. Você está entendendo? Que quem ensina para nós o nosso posto e nos mostra o nosso posto é Deus. Se você não obedece a Deus, se você não segue a palavra dele, você também não sabe se colocar no seu lugar e nem sabe o lugar do outro e nem sabe respeitar o que Deus colocou ali, o lugar que ocupa aquela pessoa que Deus colocou na sua vida, né? Você não sabe, não obedece o chefe, não respeita, não obedece. Ah, eu acho que o sacerdote não tem que ser ouvido, né? Não obedece ninguém, não obedece mais ninguém, não tem ninguém, entende? Porque nós estamos nesse mundo que quer expulsar Deus de tudo qualquer jeito, e tudo que remete à ordem dada por Deus. Uma guerra contra a ordem que Deus instituiu. Eles odeiam essa palavra ordem, né? Eles odeiam tudo que remete à organização, à ordem, à liderança, à hierarquia, patriarcado, né? E aí a gente vê essa sociedade com um caos total, porque você não vê mais aqui quem não se reconhece os pais, nem dos filhos, nem os reis, nem os príncipes, nem membros. A gente vê que serão todos um monte de víboras que reciprocamente se envenenarão. Por isso vê-se tão necessários os castigos nesses tempos, que a morte quase destrui essa gente, para que poucos que restarem aprendam às custas dos outros a serem humildes e obedientes. Então, é a forma de aprender com os erros, né? Aprender com as circunstâncias, com as consequências daquela desordem. Aquela desordem vai gerar consequências. A gente não pode proteger a pessoa das consequências dos atos delas. E Deus é pai, né? E ele está fazendo o papel dele de pai. Se ele não castiga, ele está dizendo assim, filha, você não quer que eu faça a minha. Você quer que eu não fique na ordem, né? Você não quer que eu faça o meu dever de pai, né? Porque esses filhos estão rebeldes, é eles mesmos que estão atraindo isso, eles que estão colhendo o que está plantando. Infelizmente, se eles quisessem a ordem, a obediência, o bem, não precisaria ser desse jeito, mas está chegando nesse ponto para salvar eles deles mesmos, para não chegar a um ponto de não ter mais o que fazer. Aí fala, por isso deixe-me fazer, não queira se opor. Aqui castiga as pessoas, então é necessário, senão a cruz é bênção, nos ensina, nos corrige, nos ensina o caminho, nos mostra o que dá certo e o que não dá também, entendeu? Então, qual a importância dos líderes na sociedade fazerem seu papel com total lealdade? Que é que os líderes têm que fazer seu papel com total lealdade, né? Não ser essas cabeças que mais se envergonham as pessoas, né? Porque infelizmente é o que estão fazendo. E qual que é a importância? Quando eles fazem isso, a organização que acontece, gente, quando tem alguém que faz o seu papel, não fica só nela aquele bem, aquele ambiente, aquele lugar é outro. Quando você tem o pai no seu devido lugar, a mãe no seu devido lugar, a família é outra, entendeu? Quando você tem ali o padre sendo no seu devido lugar, cada um no seu devido lugar, aquele lugar é outro. Quando você tem um governante fazendo o seu papel com lealdade, sendo honesto, entendeu? A situação é outra. Então, assim, precisa de liderança. Deus fez assim. Deus fez assim desde Adão e Eva, dominai sobre as aves do céu, dominai sobre os peixes do mar, né? E esse domínio se estenderia à família humana, em que eles seriam referências, né, para nós, para enviar, passar o conhecimento. Deus fez assim, passar o conhecimento através do homem, entende? Que Deus colocou pessoas para também tomar a frente de grupos, né? Deus não pegou sozinho, Deus não apareceu e falou assim lá para o povo do Egito, vamos embora.
Não, só ouvir minha voz. Não, ele levou o Moisés para ser um líder e o seu irmão para ser uma referência para aquele povo obedecer. Obedecendo ele, estava obedecendo a Deus. Tem que entender isso. Que ninguém peca com a obediência, porque você não está obedecendo pessoas simplesmente para tê-la, o apreço delas. Você está obedecendo a Deus. Você vai obedecer pela ordem instituída, porque é assim que Deus deseja. Então, se Deus não for a referência, a pessoa não sabe direcionar aquilo ali, né? Então, assim, Deus fez dessa forma o mundo. Até os animais têm os seus líderes, tem o líder daqueles animais ali, tem o líder daquele que é o responsável por proteger e zelar pelos filhotes, para que não venha proteger de um outro, que uma outra que vem ameaçar, né? Ele é tipo, ele tem esse papel de guiar e proteger e sustentar aquela aqueles animais ali. Então, você vê essa ordem acontecendo na natureza, né? Você vê isso acontecendo. As coisas, o grupo tem seu líder. É a forma com que Deus dirige as coisas. Então, se tirar tudo isso e o ser humano ficar por ele mesmo, vai ser o pior castigo de todos. Não tem pior castigo que todos, entendeu? Então, se ele ainda está castigando para não chegar nisso, graças a Deus, entendeu?